Oi, gente! Estou aqui de novo, Marta Fonseca, psicóloga e coach. E nesse vídeo eu quero te explicar como adotar o estilo de alimentação comida de verdade. Além de ser muito gostoso, eu pelo menos adoro, e as minhas clientes, as pessoas que eu já ajudei, já acompanhei nessa transformação também adoram. E o melhor de tudo, traz muitos benefícios para a saúde. Na parte física, emocional, comportamental. Em outro vídeo eu vou explicar sobre esses resultados, esses benefícios, mas hoje vamos falar da vida prática, como fazer. No começo você pode até achar um pouco radical demais, porque é muito diferente, ou pode achar difícil, estranho, que você não vai se adaptar, mas confie, acredite, experimente, porque com o tempo, e não é muito tempo, com umas 2, 3 semanas você vai começar a se adaptar ao novo estilo de alimentação, seu paladar vai mudar e você também aos poucos vai descobrindo alimentos e preparações bem saborosos que vão substituir aqueles que você vai precisar abrir mão, pelo menos no dia a dia. A gente é contra qualquer tipo de radicalismo, porque radicalismo não faz bem para ninguém, em especial na alimentação, porque traz aquela sensação de privação, restrição, sacrifício. Então a ideia é adotar um estilo de alimentação no seu dia a dia, na maior parte da sua rotina, mas que permita flexibilidade, que permita exceções. E aí sim você vai poder adotar para todo sempre, porque não é uma dieta com começo, meio e fim, e aí você fica naquele esforço, vou fazer 1 mês, 2 meses e depois, ufa, volta à alimentação de antes e engorda tudo de novo. Então a ideia é que realmente você aprenda e passe a gostar desse novo estilo de alimentação que vai te trazer saúde física, emocional, um peso equilibrado, um certo controle aí do seu peso dentro do seu objetivo, do seu desejo, e que você não precisa largar nunca, porque você vai gostar. Então vamos lá, qual é o ponto principal, primeiro passo? Vamos pensar assim, se você quiser só fazer uma pequena transformação, por 1 semana, por exemplo, a proposta é retirar da rotina, não é da vida, é da rotina, açúcar e farinha de trigo. Então, tudo que for preparado com farinha e que você adiciona o açúcar, você retira. Por exemplo, a maior parte dos industrializados, bolacha, barrinha de cereal, os pães, macarrão, bolo. No caso do açúcar, tem o açúcar disfarçado ou acrescentado nos alimentos, principalmente nesses industrializados, ou o açúcar que você acrescenta no suco, no chá, no café. Nesse caso, você pode colocar um adoçante da sua preferência. Então, se você quer parar o vídeo por aqui e experimentar essa estratégia de retirar o açúcar e a farinha por 1 semana, você já vai ter um grande resultado. Acrescentando ou complementando essa estratégia, o que você vai comer ou em que você vai focar? É bicho e planta, como a gente gosta de dizer. Tudo que vem da natureza, em legumes, vegetais, verduras e as proteínas. E aí podem ser as que você gostar: ovo, carne, peixe, frango. Se você é vegetariana, também é possível fazer. As alternativas, as escolhas ficam mais restritas. Muitas vezes você vai precisar de uma orientação especializada, mas é possível sim. Suas refeições vão focar basicamente em proteínas e plantas, de uma forma variada. E um outro ponto bem importante: não precisa se preocupar com as gorduras. Então, aquela ideia, aquele paradigma de dieta de emagrecimento, que é tudo low fat, zero gordura, desnatado, isso acabou. Isso é maravilhoso, porque a gordura traz sabor aos alimentos, tanto os salgados quanto os doces. A gente vai
focar nas gorduras naturais, aquelas que a natureza já nos oferece, como por exemplo a manteiga, a nata, creme de leite, o azeite, o óleo de coco, até a banha. Você pode me dizer, mas o azeite não vem pronto, nem o óleo de coco. É verdade, mas não precisa de um processo industrial para extrair. Tanto que nas fábricas de antigamente bastava moer ali a azeitona e extrair mecanicamente o azeite. É diferente dos óleos vegetais de milho, girassol, que tanta gente recebeu como informação de que são saudáveis. Não são. Então, aos poucos, você pode ir substituindo na sua preparação dos alimentos esses óleos vegetais por gorduras, como eu coloquei, que são mais saudáveis. E aí, quando eu falo que não precisa se preocupar, nesse sentido, você pode grelhar o seu peixe ou uma carne no azeite, na manteiga, pode comer uma carne mais gordurosa, comer a pele do frango, pode temperar seus legumes ou a sua salada com azeite ou manteiga, seguindo a sua preferência e, claro, o bom senso. Não vai ficar exagerando ou bebendo gordura, que algumas pessoas terminam fazendo isso. Tá liberado, então posso, a quantidade que eu quiser. Não, é na medida do bom senso. Por exemplo, café, se quiser colocar um pouco de creme de leite, fica uma delícia e tá tudo bem. Por quê? Como você vai retirar o carboidrato, você vai precisar da gordura para te dar energia. É a gordura que vai te sustentar a energia durante o dia. Depois que você já pegou esse nível básico, resumindo ou retomando, tirar açúcar e farinha, focar em proteínas e plantas, verduras e legumes, e não se preocupar com a gordura, apenas fazer boas escolhas de gorduras mais saudáveis, a gente pode começar a aprofundar nos detalhes. Uma das dúvidas que surge entre as meus clientes, é sobre as frutas. É verdade, frutas vêm da natureza. Teoricamente, não teria problema nenhum. Mas o que acontece? Depois de muito tempo da gente exagerar nos carboidratos, nessa alimentação atual e ocidental que a gente tem, que é basicamente focada na farinha de trigo e no açúcar, o nosso organismo já está tão desequilibrado, tão sensível com vários problemas clínicos e a obesidade, que até o açúcar da fruta, nesse momento de virada ou de mudança, é bom evitar. Também tem toda uma explicação de que as frutas de hoje são bem mais doces, tem mais açúcar concentrado, a frutose, do que as de antigamente, por conta das evoluções na engenharia genética, no aprimoramento. Então, o natural, as frutas não eram tão doces como são agora. Todos os nutrientes que você consegue pelas frutas, você também consegue pelos legumes e verduras. Então, aquela mensagem que a gente cresceu ouvindo, tem que comer 5 porções de fruta. Não tem que. Pense na fruta como a sobremesa que a natureza te oferece. Então, você está ali, almoçou, jantou, está com vontade de comer algo doce ou uma fruta específica que você goste muito, coma. Como sobremesa depois da refeição, e aí também é interessante que o estômago já está forrado ali com fibras, proteína, gordura, então diminui a absorção da frutose, ela fica mais lenta. Encare as frutas como um momento especial, escolha as suas preferidas e como um pedaço razoável, sem precisar exagerar, porque as frutas vão passar a ser a nossa sobremesa e um momento especial. Não tem obrigação de comer como a gente acreditava. Um outro ponto que traz muitas dúvidas para as pessoas que eu ajudo são os tubérculos, aqueles alimentos que nascem embaixo da terra. Mandioca, batata doce, a beterraba, a cenoura, eles são da natureza, são saudáveis, mas aí também, nesse momento de adaptação e que você está querendo dar uma virada e ver resultados rápidos, tanto na mudança dos seus exames, da sua saúde ou do emagrecimento, é bom evitar um pouco, pelo menos. Por quê?
eles têm bastante carboidrato, né? O amido, o açúcar das verduras, não tem o mesmo impacto que uma farinha, um açúcar, mas para você dar um start, um choque para o seu organismo, nesse começo você pode evitar ou comer pouquinho. E depois, quando você chegar nos seus resultados, aos poucos, na fase de adaptação, você vai poder reinserir esses carboidratos que são saudáveis. Então, faz parte do pacote bicho e planta, como a gente fala. Também algumas pessoas me perguntam sobre feijões, né? Ou leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha. Esses alimentos também são, né, da natureza, são saudáveis, são bons, mas é a mesma lógica dos tubérculos, das batatas e mandioca. Se você ama um feijão, eu tive uma cliente que falava assim, eu não vivo sem feijão, nem precisa do arroz. Ok, então comam, né? Numa refeição saudável, com legumes, verduras, uma proteína, não vai ter problema nenhum. No caso, o arroz também, no começo, é bom evitar, com a mesma lógica, de dar um reforço. Agora, se você não tem problema de saúde, não precisa emagrecer, esses alimentos estão liberados, ok? Aí foca só no açúcar e na farinha. Bom, agora falando em termos mais de postura ou comportamento, de estratégias. Eu já dei uma pincelada sobre os alimentos ou sobre as dúvidas mais comuns em relação aos alimentos. Se você tiver uma dúvida específica que eu não comentei aqui, pode deixar o seu comentário que eu vou responder. Mas então, falando sobre os princípios gerais desse estilo de alimentação. O primeiro ponto é que não é para passar fome. Aquela história de ficar ali comendo igual um passarinho, pequenas quantidades, poucas calorias, isso acabou. Esse é um ponto essencial, crucial para fazer a diferença entre esse estilo de alimentação e as outras mais comuns, que são focadas em calorias e restrição calórica e diminuição de gorduras, que você está o tempo todo com fome. Acorda com fome, dormir com fome, come, dali a meia hora já está com fome, porque você tem que comer poucas calorias. Nesse estilo de alimentação, você não pode ou não deve passar fome, e o princípio que você vai seguir é comer quando estiver com fome e até a saciedade. Claro, esse é um ponto que para muitas pessoas é meio enigmático, porque já perderam a conexão com o seu próprio corpo, porque é tanta prescrição do que comer, que horas comer, quando comer, qual a quantidade, que já não sabe mais o que é fome, o que é ansiedade, o que é vontade de comer, ou então já se acostumou com a fome, ou então come tanto o tempo todo que nem chega a sentir a fome. Então, esse vai ser um aprendizado, tá? Você começar a tentar se reconectar com o seu corpo e identificar como a sua fome se manifesta, que aí também tem diferenças, né, de pessoa para pessoa, e de perceber a sua saciedade. Ou seja, tá com fome? Eu acho que tá com fome. Espera um pouquinho, vê se está aumentando, toma água, respira, tenta identificar se não é uma ansiedade, uma vontade de comer. E se tiver com fome, coma, não importa a hora. Mas são 11 horas e meu almoço é só 1 hora. Se você quiser esperar, até pode, mas não precisa, pode comer. Outro princípio importante, justamente porque a gente é contra radicalismo, é a ideia do 80-20. Se você seguir esse estilo de alimentação, fazer essas boas escolhas, 80% do tempo está ótimo. Então, é importante ter flexibilidade, é importante ter espaço para as exceções, porque a ideia é que seja um estilo de alimentação para toda a vida e não uma dieta pontual que você se sacrifica ali quase, né? Morre de vontade de comer alguma coisa e se proíbe e depois quando sai quer comer até o pé da mesa porque não aguenta mais aquela fome ou aquela situação de restrição. Foque no 80-20. A ideia é sair da mentalidade de dieta, que é justamente essa de ter um período de restrição, proibições e depois voltar a estar liberado. É muito mais difícil essa mentalidade de dieta, que também traz uma outra consequência ruim, que é o raciocínio tudo ou nada. Então, se eu escapei, se eu
né? Comi alguma coisa que não estava prevista, numa quinta-feira, numa sexta-feira, então eu vou até segunda. E aí, como tudo, né? Sem seguir aquela proposta que eu estava fazendo para mim mesma. Então, nessa proposta de aplicar 80% do tempo, do 80-20, se você cometeu uma exceção, ou né, comeu demais, ou comeu o que não estava previsto dentro da proposta, tudo bem, faz parte. Não se culpe, não se critique, volte no minuto seguinte, não deixe para segunda-feira ou para o dia seguinte, ok? E como as exceções fazem parte e são importantes por vários motivos, aos poucos vá pensando a exceção como um momento especial. Então, se você quer comer pão, coma, mas o legal é, pense então, qual é o melhor pão para você, o pão mais gostoso. Vá até a padaria ou faça aquele pão especial e coma saboreando, coma festejando. E aí você vai começar aos poucos, percebendo que você vai ficar mais exigente, que não é qualquer alimento que vai merecer você abrir uma exceção, e você vai de fato saborear, porque você vai fazer boas escolhas, exceções com alimentos de qualidade. Então, faça o alimento da exceção merecer ser uma exceção. Tá, mas depois dessas várias explicações e comentários sobre os princípios e os tipos de alimento, que escolhas fazer, você deve estar se perguntando, tá, mas como que eu faço no meu dia a dia? O que eu como no café da manhã, no almoço, no jantar? É bem simples, bicho e planta você acha em qualquer lugar. Essa é a grande vantagem, você não tem que ter um cardápio, mas te ajudando a visualizar, dando exemplos, vamos falar então de cada refeição, o que é comum ou possível de comer. Teve uma participação aqui especial. No café da manhã e lanches, você pode focar no ovo. O ovo é uma maravilha, porque além de ser super saudável, é um alimento muito versátil. Até quem não gosta muito de ovo, tem receitinhas que dá para fazer, que ficam super gostosas, sem o sabor do ovo. Por exemplo, crepioca, panquequinhas, bolo de caneca. Aos poucos eu vou mandando aqui as receitas para você. Mas um ovo cozido, um ovo frito com uma manteiguinha, um café com nata. Se você faz questão de leite, também não tem problema. Mas aí lembre-se, leite integral, sem tirar a gordura boa do leite. E alguma fruta, se você fizer questão. Mas ovo e café já está maravilhoso. Eu amo. Pode comer também qualquer outra proteína que você goste para a hora do lanche, como frios também, queijos, iogurte, algumas frutas, se você fizer questão. Também tem frutas que são mais suaves no açúcar, como morango, frutas vermelhas, as castanhas, azeitona e leguminhos como tomatinho, cenoura, pepino. Aí vai da sua criatividade e do seu gosto. O que você vai perceber com essa alimentação é que você vai sentir menos fome e aí menos necessidade de comer tantas vezes ao longo do dia. As pessoas vão se acostumando e vão conseguindo se alimentar bem, principalmente nas refeições principais, e aí a necessidade de fazer lanches constantes diminui muito. Essa história de ter que comer a cada 3 horas também morreu. As pesquisas mostram que não tem essa necessidade. Como eu falei no começo, siga a sua fome. E no almoço e no jantar é bem simples. Escolha uma proteína, alguma carne ou mesmo ovo, queijo, e enfeite bem o seu prato com vários legumes de cores variadas. Saladas, verduras refogadas, e aí também pode começar a experimentar receitinhas, uns suflês, tortinhas. Veja que o princípio básico é uma alimentação simples e fácil. Alguns cuidados que eu quero deixar aqui para você ter no início. Muita gente fica preocupada, nossa, eu vou tirar o carboidrato, vou ficar tonta, vou ficar fraca. Não, não vai, porque você vai estar comendo proteína e gordura que sustenta até melhor, como eu expliquei no início. Mas como você, dependendo do nível ou do estilo da sua alimentação atual, como você vai fazer uma mudança que é meio radical, às vezes tem ali uma reação de adaptação. Tem pessoas que sentem, como a gente chama, uma gripe
né? Um mal-estar, uma fraqueza, às vezes dor de cabeça, mas é só o seu organismo se adaptando. Você vai ver que depois de uns 3, 5 dias, você vai se sentir muito bem, uma disposição, uma energia. Mas se você se sentir mal, então principalmente dor de cabeça, foque em beber bastante água e acrescentar um pouco de sal, fazer uma espécie de soro. Ou também você pode fazer um caldinho, um caldo de carne, legumes e colocar sal. Porque quando você come muito carboidrato, o nosso organismo retém líquidos. E aí, se você diminui, ele vai soltar, liberar esses líquidos. Então, você pode desidratar um pouco. Aí, você ingerindo um pouco mais de sal, você retém mais líquidos e diminui ou até passa esse mal-estar. Não se preocupe com o sal. Essa alimentação não é para ser sem graça, pode usar e abusar dos temperos e salgar a comida ao seu gosto. Porque quando você tira os industrializados, diminui bastante o nível de ingestão de sal. Então, o sal é importante. Na alimentação mais natural, você pode usar na medida do seu gosto, ok? E para fechar, vou deixar aqui um mantra que eu vou explicar melhor num outro vídeo. Então, a ideia é descascar mais e abrir menos pacotinho. A maioria das pessoas consegue emagrecer em torno de 1 quilo por semana. Claro, isso depende do quanto você quer emagrecer, do quanto você está mudando a sua alimentação. Isso varia de pessoa para pessoa, mas em média, principalmente nesse início, 1 quilo por semana é uma boa meta. É comum você ter momentos de adaptação e aí, de repente, dá uma emagrecida, depois volta. Então, não se preocupe se tiver algumas estagnações. Se você passar 4 semanas sem emagrecer, aí sim pode ser o momento de pensar em ajustes finos para a dieta. Além do emagrecimento, como eu falei, você vai ter melhoras na sua saúde em vários setores, mas em especial você vai se sentir bem, ter um bem-estar, uma disposição, uma energia, melhora o sono. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha ficado claro para você como colocar em prática. Se ficou alguma dúvida, me escreva que eu vou responder. E aí eu peço sua ajuda para dar um like no vídeo, se inscrever no meu canal, visitar lá no Instagram, estou sempre colocando dicas boas e até receitinhas para incrementar e deixar mais saborosa a sua alimentação e trabalhar a relação com a comida e com o corpo. Até o próximo vídeo. Tchau!